Olá, meus queridos e amados, nós vamos estudar sobre a vida do povo de Deus no deserto e qual é os ensinamentos que nós aprendemos com relação à vida do povo de Deus no deserto, o que tem de ensinamento para nós nessa jornada, tá certo? E nós vamos estudar o livro de Números, principalmente o capítulo 33, que tem ali exemplos enormes da vida do povo de Deus ali no deserto, que para nós hoje são exemplos maravilhosos para nós termos uma jornada cristã excelente. Então nós vamos observar toda a peregrinação dos 40 anos que o povo de Deus passou no deserto, principalmente no Pentateuco, principalmente ali no livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No capítulo 33 do livro de Números, trata da peregrinação do povo de Deus no deserto, no período de 40 anos. No aspecto espiritual, nós podemos ver, observar, compreender aqui, numa visão neotestamentária, a nossa peregrinação espiritual até a terra prometida. Glória a Deus. Nossa viagem espiritual do Calvário até a Nova Jerusalém. Em Provérbios capítulo 4, versículo 12, Salomão diz: "Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até virá dia perfeito." É interessante notar que a palavra perfeito na Bíblia dá a ideia de algo maduro, de algo completo, de plenitude espiritual, de amadurecimento espiritual. Nós sabemos que a vida cristã é uma carreira que precisamos percorrer. Esse é um fato. Por outro lado, nós precisamos de viver uma vida cristã nesse âmbito de uma tão grande salvação que Deus nos deu em Cristo Jesus. Preciso que você já preste atenção, porque nós precisamos de considerar algo muito importante aqui. Por um lado, nós temos a soberania de Deus em nos escolher na eternidade passada. Por outro lado, nós temos a responsabilidade em relação à escolha de Deus. Isto é, precisamos de viver à altura do evangelho da graça de Deus. Precisamos de responder essa graça de Deus operando em nós. Precisamos de entender que temos uma vida responsável para se viver. Temos uma vida para percorrer. Não podemos viver uma vida acomodada com relação à eleição. Nós temos uma carreira cristã a percorrer. Temos que entender que tudo que Deus fez e está fazendo tem em vista o reino. Por isso, estudar essa jornada da vida do povo de Deus no deserto, principalmente no capítulo 33 de Números, é algo extremamente importante para a nossa visão espiritual dos nossos dias contemporâneos, para compreendermos a nossa vida aqui, hoje, nos nossos dias. Vamos extrair várias lições para as nossas vidas cristãs, para nós percorrermos com relação a todo o ensinamento aqui, assim sendo dito. Quando nós estudamos o livro de Apocalipse, o Senhor nos revela que nós fomos redimidos em Cristo Jesus para nos constituir reino e sacerdotes. Isso está no capítulo 1, versículo 6. Nós não podemos pensar na redenção que foi algo que Deus fez para nos livrar do inferno e para tratar com os nossos pecados. Nós temos feito algo da redenção, algo muito pobre em nosso espírito. E quando eu falo espírito, é nossa experiência cristã. Quando nós lemos esse texto, esse versículo de Apocalipse, nós observamos e percebemos que ele nos redimiu para fazer de nós reinos. Reino é para administração, é para governo de Deus em Cristo e com Cristo. E o sacerdócio é para ministrar a Deus. Reino é governo, sacerdócio é ministração a Deus. Isso nos mostra que a nossa vida cristã é rica em todos os aspectos. Quando você lê Efésios capítulo 4, versículo 12 e 13, nós vemos que a vida cristã aqui é vivida em estágios. Paulo diz assim: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço,
para a edificação do corpo de Cristo. Agora preste atenção. O texto vai falar até que todos cheguemos. Até que todos cheguemos. Primeiro, a unidade da fé. Primeiro, ele coloca bem sisudo a unidade da fé. Segundo, o pleno conhecimento do Filho de Deus. Terceiro, a perfeita varonilidade. E quarto, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Você vai perceber que existe aí 4 estágios da vida cristã. Primeiro é unidade, é a unidade da fé. Segundo, o pleno conhecimento do Filho de Deus. Terceiro, a perfeita varonilidade. E quarto, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Filipenses, capítulo 2 e versículo 2, Paulo diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Agora preste atenção, olha o que ele diz nessa parte. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Agora vai lá em Hebreus 12, versículo 1, quando o escritor diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Agora preste atenção no que ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Veja que lá em Efésios 4 ele diz até que todos cheguemos. Precisamos chegar, precisamos avançar, precisamos correr, mas para isso temos alguns degraus, temos alguns estágios, temos algumas estações a passar, a percorrer. Depois em Filipenses, Paulo fala que precisamos de desenvolver a nossa salvação. Precisamos de avançar na nossa salvação. E o escritor aos Hebreus, capítulo 12, verso 1, diz que precisamos de correr com perseverança, com insistência, a carreira que nos está proposta.